Lucas nunca gostou de dizer o próprio nome em voz alta. Era só chegar a vez dele na chamada, na escola, que o peito travava. Sentia a garganta apertar, a mão suar, o estômago virar. O nome vinha pela metade, preso na boca, repetido, tropeçado. E, inevitavelmente, alguém ria. Sempre tinha um riso. Às vezes era baixinho, outras vezes escancarado, mas estava lá. Do outro lado da sala, no fundo da classe, alguém rindo. Era assim desde pequeno. Primeiro ano, segundo, terceiro. Passava o tempo todo tentando falar o mínimo possível. Evitava levantar a mão, evitava ler em voz alta, evitava qualquer situação onde precisasse se explicar. Quando não conseguia escapar, abaixava a cabeça e deixava a gagueira vir. Aceitava a vergonha como parte da rotina. E por causa disso, muita gente achava que ele era tímido, ou preguiçoso, ou desinteressado. Mas Lucas não era nada disso. Na cabeça dele tinha pensamentos demais, ideias, vontades, respostas prontas. Mas a fala não acompanhava. A voz sempre ficava para trás, travada, como se o cérebro acelerasse e a língua não desse conta. A mãe dele tentava ajudar. Levava em fonoaudióloga, fazia exercícios com ele, recitava trava-línguas na frente do espelho. Mas nada parecia funcionar. A escola também não sabia lidar. Tinha professores que forçavam ele a falar, achando que era birra. Outros ignoravam completamente. Na adolescência, Lucas aprendeu a se esconder. Ficava no fundão da sala, com o fone de ouvido disfarçando o desconforto. Quando o professor fazia dinâmica em grupo, ele fingia estar ocupado. Quando era obrigado a apresentar trabalho, deixava os colegas falarem por ele. Não era medo de falar em público, era pavor de travar. E travava, mesmo nas situações mais simples. Pedir um lanche no colégio, evitava. Atender o telefone, só se fosse urgente. Conhecer alguém novo, só com mensagens. O problema é que o mundo cobra fala, cobra voz firme, cobra resposta rápida, cobra presença. E Lucas sempre se sentia um passo atrás. Quando tentava se explicar, as palavras não saíam, as frases quebravam, ele se sentia menor. E isso foi corroendo a autoestima dele por dentro. Enquanto os colegas falavam bem, lideravam grupos, brincavam de orador no pátio, ele se sentia um fantasma, alguém que ninguém esperava ouvir. Aos 17, começou a escrever num caderno, um tipo de desabafo. Não era poesia, era só raiva. Raiva de não conseguir se expressar, raiva de pensar rápido e falar devagar, raiva de se sabotar toda vez que tentava sair da zona de silêncio. Nesse caderno, ele escreveu uma frase que marcou para sempre. Minha boca me impede de mostrar quem eu sou. Essa frase ficou na cabeça dele por anos. Entrou na vida adulta ainda com a gagueira forte. Tentava disfarçar, usava palavras mais fáceis, evitava certas letras, cortava frases no meio. Era um malabarismo constante para parecer que estava tudo bem. Mas não estava. Perdeu oportunidades por causa disso. Em entrevistas de emprego, os recrutadores ficavam desconfortáveis. Alguns tentavam ser educados, outros simplesmente encurtavam a conversa. Uma vez, ouvi um deles comentar baixinho com a colega: "Imagina esse cara atendendo o cliente, Deus me livre." Saiu daquela sala com o peito esmagado. Entrou no banheiro do prédio, trancou a porta, se olhou no espelho e chorou. Chorou com vergonha. Chorou de ódio, chorou de cansaço, e ali, entre lágrimas e soluços, algo começou a mudar. Não foi uma promessa, nem uma decisão grandiosa, foi só uma pergunta. E se eu tentasse de verdade? Lucas saiu daquele banheiro diferente, ainda chorando, ainda com vergonha, ainda com medo, mas com uma faísca acesa. Ele nunca tinha encarado a gagueira como algo que podia ser enfrentado. Sempre achou que era um defeito que ele ia carregar pela vida. Algo que ele precisava esconder, contornar, disfarçar, como se fosse uma maldição de nascença. Só que agora, pela primeira vez, ele se permitiu pensar: e se der para mudar? Naquele dia, quando chegou em casa, abriu o computador e foi direto para o YouTube. Digitou: "Como parar de gaguejar?"
Os primeiros vídeos eram de médicos, fonoaudiólogos, especialistas. Mas o que chamou a atenção dele foi um vídeo de um cara simples, com a voz trêmula, contando sua história. Ele também gaguejava. Começou travado, todo inseguro, e aos poucos foi falando melhor. O vídeo era antigo, a imagem ruim, mas Lucas assistiu até o fim. E quando terminou, não sentiu pena. Sentiu identificação. Pela primeira vez, ele viu alguém igual a ele, lutando contra a mesma dor e vencendo. Passou a noite vendo vídeos, leu fóruns, encontrou relatos, descobriu que existiam grupos de apoio para pessoas com gagueira, que existiam técnicas reais, que não era só azar, não era só genética, não era frescura, como alguns diziam. Era algo possível de enfrentar. Nos dias seguintes começou uma rotina. Todo dia, ao acordar, lia um texto em voz alta por 10 minutos. Trancado no quarto, em frente ao espelho, segurando o celular com cronômetro. Não importava se travava. O importante era continuar. Também começou a praticar respiração diafragmática. Inspirava, contando até 4. Segurava. Soltava devagar, várias vezes por dia. No começo se sentia ridículo, falava sozinho, travava no meio das palavras, se ouvia e sentia raiva, mas forçava a continuar. Com o tempo, começou a gravar. Pegou o celular e gravou vídeos curtos falando sobre qualquer coisa. O café da manhã, a previsão do tempo, uma notícia aleatória. No início, não conseguia passar de 30 segundos sem travar. Mas mesmo assim, assistia depois e tentava entender onde errava. Um dia, teve uma ideia ousada: criar um canal no YouTube. Não para viralizar, não para ganhar inscritos, mas para se expor, para perder o medo de ser visto gaguejando. Chamou o canal de Fala Lucas. No primeiro vídeo, se apresentou com a voz baixa, olhando para o lado, travando a cada 3 palavras, mas não editou nada. Não colocou efeito, não disfarçou, subiu o vídeo do jeito que estava. Dormiu com o coração acelerado. No dia seguinte, tinham 19 visualizações, 4 comentários, 3 eram de conhecidos apoiando. Um era de um rapaz do interior do Pará que escreveu: "Cara, eu sou igual a você, nunca falei isso para ninguém. Obrigado por esse vídeo." Lucas leu aquilo e ficou paralisado por um tempo. Porque aquela mensagem valia mais do que 1000 curtidas. Era a prova de que a dor dele não era só dele, e que talvez, ao se expor, ele podia dar voz a quem também se escondia. A partir dali, passou a gravar toda semana. Falava sobre timidez, sobre bullying, sobre vergonha. Contava as experiências dele tentando pedir comida, tentar se apresentar numa aula, tentar falar no telefone. Tudo ainda com gagueira, mas agora com menos medo. Quanto mais ele falava, mais confiança ganhava. Começou a se desafiar. Aceitou ir em um encontro de um grupo de apoio a pessoas com distúrbios de fala, numa universidade próxima. Era gratuito. Sentou no fundo da sala. Ouviu histórias. Gente mais velha, gente mais nova. Um menino de 11 anos que contou que nunca tinha lido em voz alta na escola. Uma senhora que chorou, contando que foi ignorada pela própria família por falar devagar demais. No fim da reunião, abriram o microfone. Lucas hesitou. O coração batia na garganta, mas levantou. Andou até o microfone como quem caminha em cima de vidro. Quando pegou o aparelho, o braço tremia. Começou com o nome. Travou. Recomeçou. Travou de novo, mas não parou. Disse que era a primeira vez falando em público. Disse que criou um canal para tentar vencer a dor. Disse que não sabia onde aquilo ia dar, mas que queria continuar tentando. No fim, a sala aplaudiu. Não foi por pena, foi por coragem. Na volta para casa, ele chorou de novo, mas dessa vez não era de vergonha, era de alívio, de libertação. Lucas percebeu que, pela primeira vez, estava se colocando no mundo sem máscara. Ainda gaguejava, ainda travava, ainda tinha medo, mas agora falava mesmo assim. E isso mudava tudo. Aos poucos o canal foi crescendo, não de forma explosiva, não viral,
mas de forma constante. Um inscrito por dia, depois 2, depois 10. Comentários sinceros. Gente dizendo que chorava vendo os vídeos. Gente contando que escondia a própria voz há anos. Gente que nunca tinha falado sobre isso com ninguém. Lucas respondia cada comentário como se fosse uma carta. Sentava no fim da noite, abria o notebook velho e digitava com calma. Não copiava frases prontas. Ele sabia o que era não ser ouvido, então fazia questão de ouvir quem o procurava. Gravou um vídeo chamado O Dia em que Chorei por Travar na Entrevista. Nele, contou a história daquele recrutador que riu da gagueira. Contou tudo sem se fazer de vítima, mas também sem amenizar. Disse que doeu. Disse que pensou em desistir, mas também disse que, sem aquele dia, talvez ele nunca tivesse começado a mudar. Esse vídeo passou de 10 mil visualizações em uma semana. Pessoas começaram a compartilhar. Um coach de oratória famoso repostou. Um terapeuta comentou que usaria o vídeo nas sessões. Uma professora do interior mandou um e-mail dizendo que o vídeo ajudou ela a entender um aluno que ela achava desatento. Lucas leu tudo em silêncio e só pensava: eu ainda travo, eu ainda tenho medo, mas agora estão me ouvindo. Foi nessa época que o convite chegou. Uma escola da região estava organizando um evento interno sobre superação. Um dos professores assistiu ao vídeo dele e entrou em contato. A proposta era simples: contar sua história para os alunos do ensino médio. Lucas travou só de ler a mensagem. A mão suou, a garganta secou. Falar para uma sala cheia, pessoalmente, sem edição, sem botão de pausar. A cabeça encheu de dúvidas. E se ele travasse? E se os alunos rissem, igual na época de escola? E se fosse humilhado de novo? Mas algo dentro dele respondeu mais alto: e se for diferente? Ele aceitou. Passou os 15 dias seguintes se preparando. Não decorou nada, não montou slides. Só escreveu tópicos num papel e ensaiou como sabia, na frente do espelho, gravando vídeos, falando no quarto vazio, com o ventilador ligado no canto. No dia da apresentação, vestiu a melhor camisa que tinha, respirou fundo antes de sair de casa, levou a mochila com o caderno e o celular, e levou também um medo antigo no bolso, como quem carrega um peso familiar. A escola era simples. Sala pequena, cadeiras enfileiradas, alunos distraídos mexendo no celular. Quando o professor o apresentou, ninguém prestou muita atenção. Mas quando Lucas pegou o microfone, aconteceu algo que ele não esperava. Ele travou, logo no começo. Na primeira frase, tentou dizer "meu nome é", e o "meu" não saía. Recomeçou, tentou de novo e travou de novo. Alguns alunos olharam para ele, confusos. Outros riram. O pesadelo de sempre. Mas dessa vez, ele não abaixou a cabeça. Segurou o microfone com força. Respirou fundo, olhou para a sala e disse com voz trêmula: é assim que começa. Travando, com vergonha, com medo, mas mesmo assim, falando. A sala ficou em silêncio. E ele continuou. Contou sobre a infância, sobre as piadas, sobre os professores impacientes, sobre os silêncios forçados. Contou da entrevista, do banheiro, do caderno escondido, e aos poucos os alunos pararam de olhar o celular, começaram a prestar atenção. Quando falou do canal, da primeira gravação, do grupo de apoio, algumas pessoas sorriram. Quando falou do primeiro comentário de um seguidor, uma menina enxugou os olhos. Quando contou que estava ali, diante deles, com o coração disparado, mas falando mesmo assim, foi aplaudido. No fim, ninguém queria ir embora. Vários alunos se aproximaram. Um menino baixinho disse que tinha vergonha de ler em público. Uma menina revelou que o irmão gaguejava e se escondia. Uma professora abraçou ele e disse que ele falou mais do que muita gente que tem a voz solta. Na volta para casa, Lucas andou devagar, sem música no fone, sem olhar o celular, só sentindo. Pela primeira vez na vida, ele tinha sido ouvido por completo. Não pela perfeição da fala, mas pela força da verdade. E naquele dia, entendeu de vez. O problema nunca foi gaguejar. O problema era achar que por isso ele não merecia falar.
Depois daquela palestra na escola, Lucas entendeu uma coisa que mudou tudo. Ele não precisava falar perfeitamente, só precisava falar com verdade. Foi como tirar uma armadura que ele carregava há anos. Antes, cada apresentação era uma guerra contra a gagueira. Agora era uma conversa. Ele não estava ali para impressionar ninguém. Estava ali para representar um monte de gente que vivia em silêncio, igual a ele. A repercussão foi maior do que esperava. O professor da escola postou um vídeo curto no Instagram. A fala dele travando no começo. A retomada. A frase que virou mantra. É assim que começa. Travando, com vergonha, com medo, mas mesmo assim, falando. O vídeo rodou. Em 2 dias passou de 50 mil visualizações. Veio gente de todo canto comentar. Professores, psicólogos, alunos, mães de crianças com dificuldades de fala. Todos dizendo a mesma coisa. Era disso que a gente precisava ouvir. A partir dali, os convites não pararam. Lucas recebeu e-mails de escolas, universidades, igrejas, grupos comunitários. Gente pedindo palestra, conversa, roda de diálogo. Ele ainda não cobrava nada. Só ia, porque sabia que cada fala era um treino. Um passo a mais para libertar não só a própria voz, mas a de quem o escutava. A agenda começou a apertar. Durante a semana, ele trabalhava como atendente num pequeno escritório. Nas horas vagas, estudava sobre voz, expressão corporal, comunicação não violenta, controle emocional. Anotava tudo. Virou obsessão, mas uma obsessão boa. Queria entender como a fala funcionava, não só a parte técnica, mas o impacto que ela tinha. Criou um caderno novo só para isso. Chamou de Manual de Fala Corajosa. Nele, escrevia frases que via em livros, anotações dos próprios vídeos, ideias para palestras futuras. Uma página em especial ficou marcada. Não quero ser só um orador. Quero ser ponte para quem ainda vive escondido. Mas nem tudo era avanço. Em uma das apresentações em uma faculdade, ele travou feio. Foi no meio de uma frase simples. E o público ali era diferente. Jovens adultos, impacientes, alguns rindo baixo, outros revirando os olhos. Lucas sentiu o coração acelerar, a garganta fechar, o suor escorrer. Tentou continuar, mas travou de novo. Ficou mudo por quase 20 segundos. No palco, isso parece uma eternidade. Respirou fundo. Tentou fazer piada com a situação. Ninguém riu. Terminou a palestra no automático. Saiu pela lateral, foi direto para o banheiro, lavou o rosto. Pensou em parar. Achou que estava se expondo demais. Que talvez tivesse iludido todo mundo com uma imagem de superação que ainda não era real. Que ainda era o mesmo menino do fundão da sala, tentando ser ouvido num mundo apressado demais para esperar. Chegou em casa naquela noite e não gravou nada, nem vídeo, nem story. Ficou no escuro, deitado na cama, olhando para o teto. No dia seguinte, pensou em fechar o canal. Abriu o painel. Já tinha escrito o texto de despedida, mas antes de postar, resolveu ler os comentários mais recentes. O primeiro dizia assim: Oi, Lucas. Eu sou pai de um menino de 9 anos que gagueja. Ele viu seu vídeo ontem e pela primeira vez pediu para ler um texto em voz alta. Você não tem ideia do que isso significou para a gente. Lucas leu e chorou. Chorou sem raiva, sem medo, só com aquela mistura de gratidão e responsabilidade. Apagou o texto de despedida e gravou um vídeo novo. Sem roteiro, sem filtro. Apenas ele olhando para a câmera, travando no começo, com voz trêmula, mas dizendo: tem dias que eu acho que ainda sou aquele menino que morria de vergonha de falar o próprio nome. Mas hoje eu escolhi continuar, mesmo com medo, mesmo errando, porque a voz que você não solta vira dor, e eu não quero mais viver com essa dor guardada. Publicou. O vídeo bateu 100 mil visualizações em 2 dias e algo mudou de vez. Lucas parou de se ver como alguém que estava tentando. Começou a se ver como alguém que estava fazendo, com gagueira, com pausas, com inseguranças, mas fazendo. E agora, não só por ele,
mas por todos que ainda achavam que sua voz era um erro. Aos 26 anos, Lucas pisou num palco com mais de 300 pessoas assistindo pela primeira vez. Foi num evento de educação, numa universidade particular do interior. O convite veio por causa de um vídeo que ele tinha postado sobre comunicação como ferramenta de inclusão. Um professor viu, se emocionou e fez questão de levá-lo como convidado especial. Lucas aceitou sem hesitar, não porque se sentia pronto, mas porque sabia que precisava enfrentar aquilo de frente, sem escudo, sem ensaio demais, apenas com verdade. Passou a semana inteira nervoso, não dormia direito. A voz ficava embargada só de imaginar. Mas dessa vez, algo era diferente. Ele não sentia mais vergonha da gagueira. O medo era outro, era o de decepcionar quem acreditava nele. No dia da palestra, chegou cedo. Sentou no canto da sala de apoio, segurando um papel amassado com tópicos rabiscados à mão. Evitava olhar para a plateia, que ia enchendo aos poucos. Estudantes de pedagogia, psicologia, comunicação, professores, coordenadores, gente com caneta na mão, esperando por conteúdo. Quando chamaram o nome dele, o coração disparou. A mão tremia, as pernas pareciam não obedecer, mas ele subiu, sem slides, sem apresentação com música de fundo, apenas com um microfone na mão e a história atravessada na garganta. Começou se apresentando, travou na segunda palavra, parou, respirou, sorriu de leve e soltou a frase que já se tornara símbolo. É assim que começa, travando, com vergonha, com medo, mas mesmo assim, falando. A plateia riu, mas dessa vez com ele, não dele. Ali, algo destravou. Lucas contou tudo. A infância, os apelidos, as apresentações que evitou, o dia em que o recrutador riu, a noite no banheiro, o canal no YouTube. A primeira vez que falou para alguém sem fingir ser outra pessoa. Contou sobre as mensagens que recebia, sobre um senhor de 60 anos que nunca falou em público e depois dos vídeos decidiu contar sua história numa reunião da igreja. Sobre uma menina de 13 que usava blusa de gola alta para esconder o medo de ser chamada de feia e, ao assistir ele, decidiu gravar o primeiro vídeo da vida. E contou sobre ele mesmo, sobre como ainda travava todos os dias, como ainda pensava antes de dizer o nome. Mas também como agora ele escolhia falar, mesmo com o erro, mesmo com a pausa. A palestra durou 27 minutos e quando terminou, houve silêncio. Não o silêncio constrangido que ele conhecia bem, mas um silêncio reverente, daqueles que surgem quando o que foi dito atravessa. Depois vieram os aplausos, longos, sinceros. Lucas desceu do palco com o rosto molhado. Nem sabia se era suor ou lágrima. Talvez os dois. Um professor o abraçou, emocionado. Uma aluna pediu desculpas por ter julgado mal o tema quando viu a programação. Ali, ele entendeu que tinha passado para outro nível. Não era mais só o cara que superou a gagueira. Era o cara que ensinava coragem. Nos dias seguintes, os seguidores aumentaram. Veio convite de rádio, depois de podcast, depois de uma entrevista num canal de TV regional. Em todas, ele deixava claro: eu ainda gaguejo e talvez nunca pare, mas hoje eu não deixo mais isso me calar. Começou a receber convites para dar oficinas de fala. Criou um projeto chamado Fala com o Coração, voltado para jovens com bloqueios de expressão. Visitava escolas públicas, centros comunitários, até unidades da Fundação Casa. Em uma delas, um adolescente com os olhos baixos perguntou: "E se ninguém quiser ouvir o que eu tenho para dizer?" Lucas respondeu sem pensar: "Então fala mesmo assim, porque a sua voz precisa te ouvir primeiro, antes de qualquer um." Essa frase ficou estampada no mural da unidade até hoje. Lucas estava virando mais do que um orador, estava virando uma referência. Mas o que mantinha ele com os pés no chão era lembrar do menino de 9 anos, sentado no fundão da sala, torcendo para a professora pular o nome dele na chamada. Aquele menino ainda existia, mas agora tinha palco, plateia e propósito.
Lucas ainda não se via como palestrante profissional. Mesmo depois de ter falado em mais de 20 lugares, mesmo com os vídeos alcançando milhares de pessoas, mesmo com convites chegando toda semana, ele ainda tinha dificuldade de se apresentar como orador. Na cabeça dele, orador era alguém que falava limpo, firme, com voz bonita, dicção perfeita, gestos treinados. Era alguém como os palestrantes que ele via nos eventos maiores, que usavam blazer, passavam slides com frases de efeito e não travavam em nenhuma palavra. Ele ainda travava. Ainda respirava fundo antes de dizer palavras que começavam com um P ou G. Ainda escrevia no papel a primeira frase da palestra, com medo de esquecer se travasse no começo. Mas o público não se importava com isso. Pelo contrário, as pessoas viam justamente essa vulnerabilidade como força, porque era real, era humano, era diferente do que estavam acostumadas, e era exatamente isso que tocava. Foi depois de uma palestra em um congresso de educação em Belo Horizonte que tudo mudou. O auditório tinha quase 1000 pessoas. Era o maior público que Lucas já tinha enfrentado. Foi convidado por uma das organizadoras que descobriu seu trabalho através de uma professora do interior de São Paulo. Ela disse que o tema da vez era comunicação e impacto social, e não teve dúvidas de quem deveria abrir o evento. Lucas chegou um dia antes, dormiu mal, acordou com o estômago embrulhado, ainda pensava em recusar, mas quando viu o nome dele na programação oficial, sentiu que não dava mais para voltar atrás. Antes de subir no palco, se trancou no banheiro do camarim e fez o que sempre fazia. Olhou no espelho, respirou fundo e disse para si mesmo 3 vezes: "Eu não preciso ser perfeito, eu só preciso ser verdadeiro." Na hora de entrar, os olhos procuraram o chão. Era muita gente, gente com crachá, com celular na mão, com expectativa no olhar, gente que pagou ingresso. Gente que talvez nunca tivesse ouvido falar dele. Começou devagar, apresentou o nome, travou no segundo L, respirou, continuou. Não tentou esconder. Disse que sim, ainda gaguejava, mas que aquilo já não era mais motivo de vergonha. Era marca de quem sobreviveu, marca de quem escolheu continuar, mesmo quando tudo dentro mandava calar. Aos poucos, os rostos se voltaram para ele com atenção de verdade. Contou a história toda, com detalhes. Não só o bullying ou a entrevista que deu errado, mas as noites que chorou em silêncio, os pensamentos pesados que enfrentou, o sentimento de não pertencimento, a sensação de carregar uma voz quebrada num mundo que só ouve quem grita certo. Contou também dos vídeos, dos primeiros comentários, dos jovens que escreveram, dizendo que por causa dele conseguiram apresentar trabalho na escola, das mães que mandavam mensagem agradecendo por ele dar coragem aos filhos, e contou da vez que quis parar, no dia em que quase fechou o canal por achar que ainda não era bom o bastante. Quando terminou, não teve slide final, nem frase de impacto com fundo musical. Teve silêncio. E de novo, aquele mesmo tipo de silêncio. O que vem depois da verdade dita com o coração inteiro. O auditório levantou. Palmas longas. Gente chorando. Gente filmando. Gente batendo no peito como quem diz: "Isso me tocou por dentro." Na saída, uma mulher se aproximou. Era uma das organizadoras do evento. Abraçou ele com força e disse: "Lucas, você não é só orador, você é cura ambulante." Ele não soube o que dizer, só agradeceu, com os olhos marejados. Na semana seguinte, a mesma mulher entrou em contato com uma proposta. Queria contratar ele para uma série de palestras pelo Estado, em parceria com escolas públicas. Seriam 15 encontros em 3 meses. Salário fixo, ajuda de custo, hospedagem. Era a primeira vez que alguém oferecia dinheiro de verdade para ele falar. Lucas ficou em choque. Lembrou do recrutador que riu da sua voz. Lembrou da entrevista que deu errado. Lembrou das vezes em que teve medo até de pedir pão na padaria. E agora estavam pagando para ele falar. Queriam ouvir sua história, não apesar da gagueira,
mas por causa dela. Aceitou. E naquele mesmo dia entrou no site da Receita Federal. Registrou o MEI. Nome fantasia. Voz real. No cadastro da atividade, escolheu palestrante motivacional. Demorou quase 1 hora para apertar o botão de confirmar. Não porque tinha dúvida, mas porque pela primeira vez sentiu que estava dando nome ao que ele realmente era. E naquele momento, Lucas virou profissional da palavra. Com trava, com pausa, com medo, mas com verdade. Depois do projeto estadual, a voz de Lucas começou a chegar onde ele nunca imaginou. Uma das palestras que ele deu em uma escola rural foi gravada por um professor. O vídeo foi parar no TikTok, sem edição, sem filtro. Só ele, de pé, falando com os alunos sentados no chão da quadra, dizendo: "Eu não sou a ausência da gagueira, eu sou a presença da coragem." Esse trecho viralizou. Em 1 semana, o vídeo bateu 1 milhão de visualizações. Veio o convite de uma rede de televisão. Um programa de domingo queria contar sua história. A produção ligou, pediu autorização para mostrar vídeos antigos, perguntou se ele topava uma matéria especial. Ele topou. No dia da gravação, a equipe foi até a casa simples onde ele ainda morava com a mãe. Gravaram ele na cozinha, lendo devagar uma carta que escreveu para si mesmo. Depois, foram até uma escola onde ele iria palestrar naquela tarde. Lucas ficou nervoso, não pelo público, mas pelas câmeras. Pela primeira vez, sentia que o mundo estava olhando demais. Quando a matéria foi ao ar, tudo mudou. Empresas começaram a procurar. Pediram orçamentos para eventos fechados. Universidades ofereceram contratos. Uma editora quis lançar um livro com a história dele. Gente sugerindo assessoria, posicionamento de marca, cursos online, monetização. Ele ficou feliz, mas também assustado. No começo, falava porque precisava. Agora, falava porque esperavam. E isso trouxe um peso que ele não sabia lidar. Teve dias em que se sentia um impostor. Achava que estava vendendo a própria dor, que estava sendo consumido como história de superação pronta para emocionar por 15 minutos e depois ser esquecida. Passou a se cobrar mais, gravava vídeos e deletava. Achava que não estava bom o suficiente. Parava no meio da fala porque travava e já não via beleza nisso como antes. Num desses dias, chegou um e-mail diferente. Era de um garoto de 15 anos, chamado Pedro. O texto dizia: "Oi, Lucas, assisti seu vídeo no TikTok. Eu também gaguejo. Tentei me matar em janeiro porque achava que nunca ia conseguir me comunicar com ninguém. Mas depois de ver você falando, decidi esperar mais um pouco. Hoje consegui ler uma redação inteira em voz alta na escola. Ninguém riu. Obrigado." Lucas travou. Leu de novo e de novo. Ficou em silêncio por quase 1 hora. Depois levantou, pegou o celular e gravou um vídeo curto. Estava sem camisa, suado, com a voz embargada. Disse apenas: "Eu criei esse canal para salvar minha própria voz. Mas talvez ele esteja salvando outras também. E isso é maior do que qualquer medo." Esse vídeo teve 500 mil de curtidas. E mais importante, trouxe Lucas de volta para a essência. Ele entendeu que não precisava virar uma marca perfeita. Não precisava transformar tudo em conteúdo otimizado, em estética polida, em discurso comercial. O que ele oferecia era simples, mas poderoso. Presença, coragem, representatividade. A partir dali, começou a recusar alguns convites. Só aceitava o que fazia sentido real. Manteve as visitas às escolas. Continuou com o projeto Fala com o Coração. Começou a fazer lives semanais só para responder mensagens de pessoas que estavam começando a se soltar. Teve um dia em que uma menina entrou na live tremendo, sem câmera, e disse baixinho: "Eu nunca falei em público, mas estou aqui porque vi você travando e continuando, e acho que eu posso tentar também." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: "Você já começou. Só de estar aqui, e quando a sua voz sair, o mundo vai ouvir." A live terminou com todo mundo chorando.
Na semana seguinte, essa mesma menina mandou um vídeo, apresentando um seminário na escola, travando, mas falando, com orgulho. Lucas salvou esse vídeo no celular com o nome É Por Isso. Naquele dia, ele entendeu de vez. Não era sobre ele, era sobre os outros que se viam nele, sobre os que ainda estavam no escuro, esperando uma fresta de coragem para soltar o som da própria alma. E isso não tinha preço. Um dia, no meio da correria dos compromissos, Lucas recebeu uma mensagem simples. Era da nova diretora da escola, onde ele estudou dos 7 aos 17 anos. A mesma escola onde ele travava na chamada, onde sofreu bullying, onde engoliu o choro várias vezes, escondido no banheiro. A diretora escreveu: Lucas, vi sua história e descobri que você estudou aqui. Queria muito te convidar para voltar, para falar com os alunos. Acho que seria especial para eles e talvez para você também. Ele encarou a tela por um tempo, sentiu o peito apertar. Voltar ali era mais do que uma palestra. Era um reencontro com o passado, com a criança que ele foi, com os silêncios, com as piadas, com os olhos abaixados no recreio. Pensou em recusar, mas sabia que não podia. Disse sim. Chegou no portão da escola numa manhã de sexta. O porteiro era outro, mas o cheiro era o mesmo. O som do sinal, o piso riscado, as paredes meio descascadas, tudo igual. Entrou devagar. Os alunos estavam no pátio, uns jogando bola, outros no celular, alguns conversando alto. Uma menina lia sozinha encostada num pilar. Ele se viu ali, anos atrás, com o mesmo tênis furado, a mesma vontade de desaparecer quando alguém chamava seu nome. A diretora o recebeu com sorriso e abraço. Levou ele até a sala dos professores. Muitos eram novos, mas uma, em especial, o reconheceu. Era a professora de português do ensino médio. Ela olhou para ele sem acreditar. Lucas, você é o... Lucas que gaguejava? Ele sorriu e respondeu, ainda sou, mas agora falo mesmo assim. Ela se emocionou. Disse que se lembrava dele quieto, observador, sempre com olhos bons, mas palavras presas. Disse que se sentia feliz em vê-lo ali, daquele jeito. Foram até o auditório improvisado. Algumas cadeiras enfileiradas, um microfone em cima de uma caixa de som, ventiladores barulhentos no teto, uns 100 alunos sentados, desatentos, barulhentos. Quando anunciaram o nome dele, quase ninguém reagiu. Lucas subiu, olhou em volta, sentiu o chão tremer. Era ali. A escola onde ele chorou por não conseguir se apresentar, onde escutou risadas baixas toda vez que travava, onde aprendeu a se calar para evitar dor. Respirou fundo, começou devagar. Travou nas primeiras palavras, mas não parou. Disse, eu estudei aqui, por muitos anos, e durante todos eles eu lutei em silêncio, porque eu achava que minha voz era errada, que eu era menos, que nunca ia conseguir ser ouvido. Aos poucos, a atenção cresceu. Continuou. Hoje, eu não vim aqui mostrar que venci. Vim aqui mostrar que ainda estou no processo. Mas agora, eu ando com a voz solta, mesmo quando ela falha. Os olhos começaram a se fixar nele. Contou episódios reais daquela escola. De quando fingiu estar doente para não apresentar um trabalho. De quando um colega imitou a fala dele na frente da turma. De quando ele torceu, de verdade, para a professora esquecer o nome dele na chamada. Disse tudo sem rancor, mas com verdade. No fim da fala, ficou em silêncio por um tempo. Depois olhou para a plateia e disse, se alguém aqui sente que tem algo travado dentro, saiba que dá para destravar. Não de uma vez, não com mágica, mas com coragem pequena, dia após dia. E se eu conseguir falar aqui hoje, qualquer um consegue. Aplausos, longos, sinceros. Alguns alunos foram até ele depois. Um menino baixinho, de voz fina, abraçou forte e disse que também gaguejava. Outra menina contou que vivia travando por ansiedade e que se sentia sozinha. Lucas olhou para cada um com calma. Respondeu como sempre fazia, com presença, com o coração inteiro. Antes de ir embora,
Passou pela antiga sala onde costumava se esconder no recreio. Estava fechada, mas ele encostou a mão na porta e disse, baixinho, obrigado por não ter me engolido. Eu tô aqui. Na saída da escola, olhou para trás. Dessa vez, não com medo, mas com orgulho. A voz dele já não morava mais ali. Tinha ganhado o mundo. Depois daquele dia na escola onde tudo começou, Lucas percebeu que a missão dele tinha virado outra. Não era mais só contar a própria história. Era ajudar outras pessoas a contarem as delas. Voltou para casa com isso na cabeça. Sentou no sofá da sala, abriu o caderno que sempre carregava na mochila e escreveu numa folha em branco. E se minha missão for ensinar quem se esconde a ocupar o palco? Foi daí que surgiu a ideia do projeto Vozes que Tremem. O nome veio de uma frase que ele usava nas palestras. Não confunda voz trêmula com falta de coragem. Montou tudo do jeito mais simples possível. Criou uma página no Instagram, um formulário gratuito no Google. Escreveu: se você tem medo de falar em público, se já travou, se sente vergonha da sua voz, me chama. Quero te ouvir. Quero te ajudar a ser ouvido. Na primeira semana, recebeu mais de 400 mensagens. Pessoas do Brasil inteiro, adolescentes, professores, donas de casa, gente que nunca contou para ninguém que escondia a voz, gente que chorou assistindo os vídeos dele, gente que dizia, achei que era só comigo. Lucas criou pequenos grupos online, chamava de rodas de coragem, sem regra, sem técnica difícil. Só um espaço seguro onde todo mundo podia travar, respirar, tentar de novo. Ele ouvia, acolhia, dava dicas simples. Respirar antes da palavra difícil, fazer pausas sem se culpar, olhar no olho, falar do jeito que desce. Começou a acompanhar as pessoas de perto. Teve uma moça chamada Carol, 29 anos, que gaguejava desde os 6. Nunca conseguiu apresentar um seminário, mas depois de 4 encontros, gravou um vídeo lendo um poema. Chorou no final. Mandou para ele com a legenda: minha voz tremendo é a coisa mais linda que eu já ouvi. Lucas postou esse vídeo com permissão e aquilo explodiu. A página cresceu. Os vídeos começaram a circular em grupos de professores, empresas, terapeutas. Gente começou a pedir oficinas presenciais. Queriam aprender com ele, mas não só sobre fala, sobre coragem, verdade, expressão. Foi aí que veio o maior convite da vida dele, um TEDx. O e-mail dizia: Lucas, sua história é tudo que o TEDx representa. A gente não quer um palestrante perfeito, a gente quer você. Ele ficou 1 hora olhando para a tela. Chorou sozinho. Lembrou do banheiro do prédio onde chorou depois da entrevista. Lembrou do primeiro vídeo do canal, travando no próprio nome. Lembrou da escola, das piadas, do silêncio. E agora, ele era convidado de um dos palcos mais respeitados do mundo. Aceitou. Passou semanas escrevendo o texto. Não quis decorá-lo por completo. Queria manter vivo, orgânico, do jeito que sempre fez. Ensaio sim, mas com espaço para o improviso, para a emoção real. No dia da gravação, vestiu roupa simples. Tênis preto, camiseta lisa, jeans, sem tentativa de parecer algo que não era. Subiu no palco e pela primeira vez falou com total paz. Travou na terceira frase e sorriu. Disse: eu ainda gaguejo, mas agora gaguejo com propósito. Contou tudo em 15 minutos. No fim, a plateia levantou. Aplausos de pé. Pessoas chorando, pessoas sorrindo, pessoas se abraçando. Depois do evento, dezenas se aproximaram. Um rapaz com terno caro e olhos vermelhos disse: sou CEO de uma empresa de tecnologia, mas nunca consegui fazer uma palestra sem remédio para ansiedade. Hoje você me deu mais do que coragem, você me deu liberdade. Lucas ouviu em silêncio. Apertou a mão do cara com firmeza. Não se surpreendia mais, porque ele sabia, todo mundo carrega uma trava. Só que quase ninguém tem espaço seguro para tirar ela para fora. Hoje, o projeto Vozes que Tremem já formou mais de 3.000 pessoas. Gente que antes não conseguia falar numa roda de amigos e agora dá aula,
palestra, entrevista. Lucas virou mentor de oratória, mas sem fórmulas prontas, sem fale com postura, articule as palavras, controle o tom. Ele ensinava só o essencial. Fale com verdade, mesmo se travar, mesmo se doer. Fale, porque sua voz tem algo para dizer. E agora faltava só mais um passo. Falar no maior palco que já pisou, para milhares de pessoas. E ele estava pronto. Era um sábado à noite. Lucas estava em São Paulo, nos bastidores de um dos maiores eventos de desenvolvimento pessoal do Brasil. Mais de 5.000 pessoas sentadas num auditório lotado, telões gigantes, iluminação de show, gente de todo canto, jovens, adultos, executivos, professores, mães, estudantes, todos ali para ouvir histórias, aprender com palestrantes que tinham algo a dizer. Lucas seria o último do dia, o fechamento. Enquanto esperava a chamada, estava sozinho, encostado na parede fria do camarim. Nas mãos, um pequeno papel amassado com 3 palavras escritas à caneta. Fala com verdade. Era o mesmo papel que ele carregava desde o primeiro evento. O coração batia forte, mas não era medo, era presença. Era o peso de tudo o que viveu até ali. A produção avisou no ponto. Lucas, está contigo. Ele subiu, passou pela lateral do palco. As luzes cegaram por um segundo. O som das palmas veio abafado. Um som grande, vivo, real. Respirou. Olhou para a plateia como quem olha para si mesmo. E começou. Disse seu nome. Travou na primeira sílaba. A plateia ficou em silêncio. E então ele sorriu e disse: "E é assim que começa. Sempre foi assim. E tudo bem." Risos leves. Gente relaxando. Gente abrindo o peito. E ele seguiu. Contou a história inteira. Mas agora de outro lugar. Não mais da dor, mas da travessia. Falou da infância, das piadas, dos silêncios. Falou da entrevista, do banheiro, do vídeo. Falou do garoto de 15 anos que desistiu de se matar depois de vê-lo falando. Da menina que nunca leu em voz alta e agora era monitora de turma. Do executivo que chorou, dizendo que nunca foi ouvido de verdade. E então ele disse: "Hoje, eu não estou aqui para mostrar que venci. Estou aqui para lembrar vocês de que a voz de vocês também importa. Mesmo trêmula, mesmo falha, mesmo quando ninguém ouve." Pausa. As luzes ficaram suaves. No telão, apareceu a frase que guiou ele por toda a vida. "Minha voz não é um erro, é meu caminho." O auditório inteiro levantou. Palmas, gritos, choro. Gente em pé, batendo no peito, apontando para o próprio pescoço, como quem diz: "Eu também tenho algo aqui dentro." Lucas não chorou no palco. Chorou depois. No camarim, sozinho, com as mãos no rosto, em silêncio. Mas não era dor, era libertação. Era o som de uma alma que passou anos presa dentro da garganta e finalmente se ouviu. No dia seguinte, o vídeo da palestra estava em tudo quanto é lugar. Cortes circulando no Instagram, no TikTok, no WhatsApp. Manchetes. O homem que gagueja e comoveu milhares com a própria voz. Mas para Lucas, nada disso importava mais do que o que veio depois. Uma semana depois do evento, ele recebeu um envelope simples, sem remetente. Dentro, uma carta escrita à mão. "Oi, Lucas. Eu me chamo Clara. Tenho 63 anos. Nunca consegui falar em público. Sempre fui calada, travada, escondida. Mas depois de te ouvir, fui à igreja. Pedi para ler um versículo. Travei, gaguejei, mas li. E meu neto chorou. Disse que nunca tinha me visto falar tanto. Obrigada por me devolver a voz." Lucas guardou essa carta numa caixa de madeira que a mãe tinha dado anos antes. A mesma onde ele guardava o caderno velho com as frases, os bilhetes, os desenhos de criança. E colou um adesivo novo na tampa. A voz de um pode acordar a coragem de muitos. Hoje, Lucas dá palestras para milhares de pessoas, mas sempre começa do mesmo jeito. Diz o nome, travando, respirando e seguindo. Porque agora ele sabe, a coragem não está em não travar, está em falar mesmo assim. Chegou aquela hora.
Se essa história te pegou, faça o ritual completo. Deixa o like para fortalecer, se inscreve para não perder o fio da meada e ativa o sino para ser o primeiro a saber o que vem por aí. Sua opinião também vale ouro, então comenta aqui embaixo.